Né? Quando você fala que ele tinha várias relações, né, dentro do crime organizado, o que a investigação sabe assim de qual que era, digamos, o papel fundamental, assim, que ele, de que forma ele atuava assim dentro desse crime organizado com essas relações? Na verdade, a atuação principal dele se dava realmente na lavagem de dinheiro. Qual que era a situação? Ele teve contato com um dos grandes traficantes de São Paulo e do Brasil, que era o Cara Preta, envolvido com o PCC e outras lideranças criminosas, que entregou a ele uma quantidade muito grande de dinheiro, fala-se em 200 milhões, 100 milhões, uma quantia realmente grande, e no momento que ele pediu o retorno da quantia para executar alguma ação que ele pretendia, o Vinícius teria dito que não haveria como retornar o dinheiro. Então, ele teria desviado o dinheiro do tráfico. Depois disso, né, a participação dele no tráfico, ele tem envolvimento na morte, ou pelo menos é apontado em uma acusação formal pela morte do próprio Cara Preta, porque Cara Preta seria, ao perceber que teria sido roubado, entre aspas, né, que o dinheiro teria sido desviado, teria marcado o Vinícius como uma pessoa a ser eliminada. Então, você tem essa possibilidade também. E, nessa acusação, o Vinícius, se antecipando ao Cara Preta, ele determina, contrata a morte desse próprio traficante. E aí, você começa a ver uma ação atrás da outra, uma ação. Ele acaba se envolvendo em diversas espécies, em várias atividades criminosas, e, nesse final, faz a delação ao Ministério Público e, por fim, acaba sendo assassinado no aeroporto. Ele assumiu um grande risco, né, com essa delação, mas realmente seria a melhor opção que ele teria, né, optar pela delação, mesmo sabendo do risco tão grande, né, que foi, inclusive, provavelmente, o que causou aí o assassinato dele. Eu penso que o Vinícius era um grande manipulador, né? E ele tentou, essa ação da delação dele tinha outras consequências também, porque a grande acusação que pesa contra ele é um homicídio, é um duplo homicídio, né? Uma pena que ia chegar facilmente aos 20 anos, até mais 20 anos de reclusão. Então, quando ele faz essa delação, ele procura diminuir a sua responsabilidade, ou seja, ele não vai chegar a cumprir pena efetivamente, recolhido no presídio, poderia não fazê-lo, mas isso não livrava do homicídio. O homicídio não está incluído nessa delação, porque não se permite dessa forma. Mas ele, dentro dessa própria delação, ele acusa até os policiais que trabalharam no esclarecimento da morte do cara. E por essa via transversa, ele poderia também influenciar o julgamento dele do homicídio. Então, ele tinha várias possibilidades, várias saídas, e ele buscava todas essas para, no final das contas, acabar ficando isento, pelo menos escapando da prisão, que essa é o que, pelo menos para mim, aparentemente era o principal objetivo dele. E aí, essa delação, ela previa algum tipo de proteção para ele, né? A gente sabe que ele recusou ali, de alguma forma, ter acompanhamento desses agentes públicos e contratou seguranças privadas. Quais que eram os termos dessa proteção? Ele realmente pode se abrir mão dessa proteção? Como é que geralmente isso costuma É, funcionar? na verdade, há uma certa falta de compreensão com relação a isso, né? Por que ele reclamou? Ele não quis a proteção? Porque ele continuava praticando crime. Ele não podia ter essa proteção e continuar fazendo o que ele estava fazendo. Tanto que ele foi numa viagem no Nordeste e voltou com US$ 1 milhão, perdão, 1 milhão de reais em joias, e sabe as razões pelas quais ou como ele recebeu essas joias. Vamos lembrar que o uso de joias é também uma das formas mais comuns de lavagem de dinheiro, que é pequeno, de alto valor, facilmente transportável. Então, ele continuava com atividades ilícitas, por isso que ele não podia ter uma escolta, né? Por quê? Isso impedia ele de fazer aquilo que ele continuava fazendo, aparentemente, pelo menos, depois da delação. E aí a gente olhando justamente para essa falha, o momento de vulnerabilidade diante de uma segurança que ele tinha contratado, né, ali de agentes de segurança públicos em seus momentos de folga, você acredita que, enfim, o afastamento desses agentes, ou a eventual prisão deles, pode ser um avanço, né, demonstra um avanço ali dessa relação, dessa influência do PCC, do crime organizado sobre
esses agentes públicos, né? O problema vai além disso? Não, não dessa forma. O que dá a entender, leva a um certo comportamento suspeitoso da escolta é o fato de eles terem ficado afastados do protegido num momento como esse. E a justificativa de que ficaram guardando um carro, que seria um dos carros usados na escolta, não está de acordo com a planificação de uma defesa, de uma proteção. Porque se você tem um carro imobilizado, você precisa que alguém, se é que precisava de alguém acompanhando o veículo, o ideal seria que a maior parte dos agentes se deslocassem para fazer a proteção e, no máximo, um deles ficasse tomando conta do carro. Quando fizeram justamente ao contrário. Então, isso torna a conduta incomum, o que chama a atenção e é um dos objetos das investigações que estão se desenrolando.